Fala galera, beleza com vocês? Toyd na área. Olha só, eu vim no mercado para tentar fazer uma videoaula sobre carboidratos, proteínas e lipídios e os seguranças daqui me barraram. Eu vou tentar de novo para ver se essa aula sai de maneira prática para vocês. Aliás, foi uma grande ideia do nobre professor Franklin Magalhães, que tem um canal chamado Frank Química. Franklin, obrigado pelo convite. Eu vou tomar aqui o meu café e já volto a falar com vocês, tá bom? Então, galera, eu vou começar falando sobre carboidrato, que é uma parte de composto orgânico situado na área da biologia bioquímica. Carboidrato, também conhecido por hidratos de carbono, são açúcares formados por carbonos, hidrogênios e oxigênios. É muito importante você entender que glicose e frutose são grandes carboidratos que fazem sucesso. A glicose, por exemplo, ela é uma aldose, enquanto que a frutose é uma cetose. O professor Franklin aí com certeza vai falar um pouco sobre aldeído e cetona, que são funções orgânicas aí desses dois carboidratos que eu citei, ok? E aí, gente? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Show de bola! Prazer enorme, satisfação inenarrável estar aqui no canal do meu amigo, meu brother, o Pergunta para o Toyd, para quimicar um pouco mais com vocês. Estão prontos para algumas dicas? Então, se liga na dica! Carboidrato significa hidrato de carbono. São compostos formados por carbono, oxigênio e hidrogênio, nessa proporção que vocês estão vendo aí, CnH2ON. Carboidratos também são chamados de glicídios ou açúcares. Os carboidratos mais simples são chamados de monossacarídeos. Eles têm de 3 a 7 átomos de carbono. As funções químicas dos carboidratos são poliálcois, tem várias hidroxilas, e, no caso de alguns, são aldoses ou cetoses. Os monossacarídeos, como disse, eles são poliálcois, mas que podem também ter uma função aldeído e pode ter uma função cetona. Quando tem função aldeído, são aldoses. Vejam aqui alguns exemplos. Nós temos carboidratos de 3 a 7 átomos, no caso 3 a 6 átomos de carbono. São todos com muitas hidroxilas, poliálcois, e tem a extremidade de carbonila aldeído, por isso chamamos de aldose. Quimicamente falando, aldose é um carboidrato que apresenta lá uma extremidade de aldeído, a carbonila primária. Já as cetoses são carboidratos que vão apresentar no carbono 2 uma função cetona, ou seja, a carbonila secundária é o C+O entre carbonos. Belezinha? Essa é a diferença básica de carboidratos monossacarídeos que nós classificamos como aldoses e cetoses. Pegou a dica? Valeu, gente! Carboidrato, quando a gente fala, a gente pensa logo em função energética. Você deve ter visto eu colocando aqui um pouco de açúcar que vai fornecer, depois de um certo tempo, um teor de energia. Mas existem carboidratos que fazem a função de reserva, bem como carboidratos que fazem a função estrutural. Beleza, galera? Só um minutinho que eu vou tomar um café aqui. Sabe o que é mais legal de gravar aqui nesse local? É a curiosidade do pessoal. O pessoal vai passando, vai olhando, acha que é ator da Rede Globo, acha que é alguém famoso, e na verdade não sou, né? Na verdade, eu estou aqui apenas para explicar para vocês alguns assuntos que foram ideias do professor Franklin. Carboidratos, então, continuando, eles são classificados de acordo com o número de carbonos, podendo ser pentose para 5 carbonos ou hexoses para 6 carbonos. Dois exemplos de pentoses importantes, a desoxirribose, que compõe um DNA, e a ribose, que compõe o RNA. Dentre as hexoses com 6 carbonos, nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Nós temos também aí um outro tipo de classificação, de acordo com a unidade monomérica, podendo ser monossacarídeo, como no caso nós temos a glicose, a frutose e a galactose novamente, e disacarídeos, como por exemplo a sacarose, que é a junção de glicose com frutose, lactose, junção de galactose com glicose, e maltose, junção de glicose com glicose, ok? Existe um outro grupo chamado de polissacarídeos, que apresentam muitas unidades monoméricas, muitas unidades de glicose que estão unidas por ligações chamadas ligações glicosídicas. Dentre eles nós temos o amido, que compõe então a farinha que fabrica o pão. Nós temos também o glicogênio, que é a reserva energética de animais, encontrado em fígado e carnes. E nós temos também, por exemplo, a celulose, estrutura da parede celular de plantas. Opa, eu não posso deixar de falar, a quitina, que também é um carboidrato estrutural presente no exoesqueleto dos insetos, beleza? Então essa aí foi a nossa aula sobre carboidratos. Eu espero que o professor Franklin faça novos comentários acerca das funções orgânicas, ok? Deixa eu tomar meu café aqui, galera.
Então, pessoal, não consigo entender porque que eles me impediram de entrar, fazer compra, gravar, sendo que essa aula ia ser muito bacana para vocês. Ia ser uma aula interdisciplinar. E agora eu vou falar de lipídios, beleza? Lipídios, galera. Lipídios são ésteres de ácidos graxos. Ésteres, que vem da junção de ácido carboxílico com álcool. Agora, se esse ácido carboxílico tem muitos carbonos na sua composição, ele já passa a ser chamado de ácido graxo. Ok? O professor Franklin pode, de repente, mostrar essa ligação. Existe uma reação de desidratação intermoleculares que também podemos chamar de reação de esterificação. É a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, formando um éster e água. Então, formando éster, esterificação, liberando água, desidratação. Dá uma olhadinha aqui na imagem contigo. Na reação de esterificação, a hidroxila do ácido carboxílico se liga ao hidrogênio da hidroxila do álcool. E aí eu tenho a formação de água. E então, o O do álcool, que chamamos agora de radical alcoxi, vai se encontrar ali com o acila, que é o C dupla O, que ficou sem a hidroxila. Esta reação é reversível em meio ácido. Portanto, quando você olhar a reação inversa da esterificação, estamos falando da hidrólise. Hidrólise da esterificação é devolver a hidroxila lá para o C dupla O e devolver o hidrogênio para o oxigênio lá do álcool. Então você volta a ter o álcool e o ácido carboxílico de origem. Aqui, o ácido metanóico, também chamado de ácido fórmico, está esterificando com o metanol, ou álcool metílico, formando metanoato de metila ou formiato de metila. Valeu, gente! Os triglicérides ou os triglicerídeos são os mais famosos. Por quê? Você pega um poliálcool chamado glicerol e agrega 3 cadeias de ácidos graxos grandes, daí formando o chamado triglicerídeos ou triglicérides. Bom, nós temos também esteroides feitos à base de colesterol, e colesterol é um lipídio, que tem uma cadeia modificada. Os esteroides formam hormônios, dentre eles a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e o estrógeno ou estrogênio, que é o hormônio sexual feminino. Tudo bem? Além disso, o lipídio atua como reserva energética, formando o chamado panícula adiposo ou capa de gordura encontrado em aves e mamíferos. Beleza? Uma atenção, por favor, aí ao chamado HDL, que é o colesterol bom, e ao LDL, que é o colesterol ruim. Beleza, galera? Azeite de oliva, ele é um lipídio insaturado, enquanto que gordura, quando a gente fala gordura, ele é um lipídio saturado. Beleza? Deixa eu tomar meu café aqui, pessoal. O café tá bom, tá delicioso. Enfim, resumidamente, eu ia mostrar para vocês peixes como o salmão, que são alimentos ricos em proteínas. Então, adentramos a macromolécula chamada proteína. Proteína é uma molécula extremamente grande, unidas por aminoácidos, que são as unidades que formam a proteína. Esses aminoácidos apresentam o radical amina e apresentam o radical de ácido carboxílico. Existem 20 tipos de aminoácidos, divididos basicamente em naturais, aquele que o seu corpo consegue produzir, e essenciais, aquele que você obtém através da alimentação, por isso o termo essencial. Desses 20 aminoácidos, dependendo da conformação e a sequência que você usar, isso vai dar um tipo de proteína, que é extremamente importante para o nosso corpo. Depois do composto inorgânico chamado água, proteínas apresentam em maior quantidade no nosso corpo. Compreende o que eu digo? Os aminoácidos se ligam por uma ligação conhecida por ligação peptídica, uma ligação que envolve desidratação, chamado de desidratação intermolecular. E a perda, ou seria perda de uma molécula de água aí. Então uma desidratação intermolecular, a fim de formar as proteínas. Tudo bem? Bom, essas proteínas apresentam estruturas que podem ser lineares, primária, pode ser na forma de pode ser na forma helicoidal, né? Ou beta-preguiada, que daí seria uma estrutura secundária. Pode ser terciária e ainda quaternária, ok? A forma linear é a forma da proteína inativa. Tanto que proteínas que estão na fase secundária, terciária ou quaternária, quando sofrem um processo chamado de desnaturação, rompem as ligações e ele volta para o estágio linear, primário, assumindo então a inatividade dessa proteína. Compreende o que eu digo? As funções das proteínas são diversas. Tem função hormonal, como por exemplo a insulina, o hormônio do crescimento. Tem função energética, como por exemplo a albumina, a vitelogenina. Tem função também enzimática, por exemplo as próprias enzimas, que são catalisadores biológicos e que diminuem a energia de ativação. Galera, é importante isso na cinética química. Tem a função de defesa, como por exemplo nos
anticorpos. Galera, espero que você tenha gostado aqui dessa aula curtinha. Professor Franklin, continua daí. Abraço e te aguardo em novos vídeos aqui, professor, como retribuição. Tchau, galera!